Eu queria entender um pouco melhor o quanto isso vai impactar na saúde efetivamente. Qual é a relação que os hábitos da nossa vida podem ter com a saúde da gente efetivamente? Exatamente. Você pode explicar um pouquinho para a gente, por Vamos favor? aprofundar isso aqui. Vamos pegar o exemplo de uma atividade que a gente faz muitas vezes no dia, que é a alimentação, por exemplo. Né? Qual é a deixa para que a gente tome um café da manhã, para que a gente faça um lanche, para que a gente almoce? A deixa era para ser a fome, era para ser a necessidade de nutriente. A alimentação é vida. Ninguém se alimenta, ninguém vive se não se alimentar. Mas, como já dissemos aqui em 2 programas, ou talvez em todos, nós falamos aqui de excesso de peso, falamos aqui de diabetes, falamos aqui já de pressão alta. E lembra quanto do hábito alimentar passa a ser um problema para a saúde. E por quê? Se a alimentação é vida, se a alimentação é necessária. Certamente porque nós, ao longo da vida, vamos deixando de identificar a verdadeira deixa, o verdadeiro motivo da alimentação, que é a fome, que é a necessidade de comer. E, às vezes, só o fato de dar aquela hora, por exemplo, nós tomamos um café da manhã que, por alguma razão, ele foi mais farto, ele teve um aporte de calorias maior. Às vezes, ao meio-dia, você pode não estar com fome realmente ainda. O seu corpo pode não estar ainda necessitando de um novo input, um novo aporte de comida. Mas almoçar pode estar tanto no seu hábito, e a deixa do relógio da meio-dia já te coloca como uma necessidade de comer, e você acaba comendo a mais do que o que precisa. Para não falar que a deixa de uma nova alimentação pode vir até antes. Pode ser o lanchinho, pode ser às 10 horas, pode ser um intervalo do seu trabalho, e que isso é interpretado como uma deixa para comer. Mas, espera aí, quem falou que você está precisando de novo se alimentar? Será que aquele alimento, independente da qualidade, aí vem a questão que não só você pode comer a mais do que o que deveria, do que o seu corpo precisaria, mas você pode comer algo que não agrega, algo que não traz um valor nutricional. Então, percebe como esse loop, esse ciclo, deixa, rotina e recompensa, que forma o hábito, pode ser um grande perigo para a nossa saúde. Muitas das pessoas que iniciaram o hábito de fumar, por exemplo, iniciaram não pelo efeito da nicotina, não pelo efeito das substâncias que tem no cigarro fazem no corpo. Na verdade, iniciaram porque colocaram aquele hábito de acender um cigarro exatamente no intervalo do trabalho, em um momento de pausa em alguma atividade, e aí incorporaram, infelizmente, aquele hábito de fumar, e a recompensa é se sentir um pouco mais calmo. Então, percebe? Deixa é o break, deixa é aquele momento de parada. Tudo começa. Isso. Aí a pessoa escolhe colocar como ação o hábito de fumar, ou de comer um biscoito, de comer alguma coisa com açúcar, e a recompensa ela é se sentir tranquilo, ter um pouquinho de paz ali durante alguns minutos. Entendendo isso, entendendo a necessidade de um break, de uma paradinha na sua manhã ou na sua tarde, porque em vez do cigarro, em vez do biscoito recheado, não pode ser um copo d'água. O ato não pode ser alguma coisa mais natural e que vai gerar a mesma recompensa de se sentir tranquilo, de ter um pouco de tranquilidade ali. Então, o hábito tem a ver com a saúde, porque se não atentarmos para isso, a gente acaba incorporando maus hábitos alimentares ou de outra natureza, uso de substâncias que são ruins, e isso vai ficando ali nessa parte do nosso cérebro de maneira tão enraizada,
que chega um ponto que parece que nós não conseguimos mudar. Mas é tudo uma questão de rever qual é a deixa, qual é o motivo que te sinaliza que é hora de fazer aquilo. Do mesmo jeito que um bom hábito, como o de praticar atividade física, ele pode vir de uma deixa, por exemplo, de chegar em casa. Se você consegue estabelecer que chegar em casa ou terminar o seu trabalho ou amanhecer o dia ou acordar é uma deixa para a ação, caminhar, a ação, se exercitar e a recompensa é o bem-estar físico e mental, isso é um bom hábito. E que bom que ele se torne um hábito. Que bom que ele fique realmente enraizado. Então, existem maus hábitos e bons hábitos. Entendendo como o cérebro funciona, entendendo que o hábito ele vem desses 3 pilares. Deixa, sinal, né? Por exemplo, ação e recompensa, fica muito mais fácil modificar ou perder maus hábitos e incorporar bons hábitos. Essa é a relação desse mecanismo cerebral do hábito com a nossa saúde. E olhar para dentro, né, Dr. Ronald? Porque o importante também é você tentar fugir um pouco dos padrões, porque acaba que a sociedade impõe muitos hábitos a gente. O senhor comentou aí sobre a questão da hora do almoço, do café da manhã, do jantar, do lanchinho da tarde, ou mesmo da preguiça de fazer atividade física. Isso está meio que enraizado na sociedade de modo geral. Então, mudar hábitos não é uma coisa simples. Você tem que olhar muito para dentro e se autoconhecer. Exatamente. Não por acaso, Gabi, nós estamos vivendo todos um momento diferente, um momento de uma pandemia, como falamos aqui na abertura do programa, e muitos dos nossos hábitos foram forçadamente mudados. Exato. Inclusive hábitos de consumo, né? Restaurantes, bares, ambientes públicos que faziam e fazem parte do hábito de muita gente, foram fechados durante um tempo, já estão voltando a abrir. E percebam como hábitos de consumo, e essa é a expressão utilizada, eles utilizam a propaganda, o mercado como um todo, utiliza exatamente desse mecanismo deixa, ação, recompensa para colocar em nossa mente hábitos que são interessantes ao consumo. Sim. Que são interessantes. Aí poderíamos falar aqui a manhã inteira sobre exemplos desses. A motivação da publicidade. Exatamente. Então, eu lembro, eu não sou tão novo assim, certamente Tony não lembra disso, mas eu lembro do tempo que as propagandas de cigarro eram feitas com atores e atrizes lindíssimos. E que eles super cheios de saúde. Eles estavam em cavalos maravilhosos, em cenas paradisíacas, em carros de sucesso, carros muito, muito bonitos. E qual era a deixa ali? Seguinte, isso falando de alguma coisa que mata, que é o cigarro. Quer dizer, a deixa era, se você praticar esse hábito, que é fumar, você vai ficar assim. Óbvio, isso não era dito textualmente. Implícito na publicidade. Mas percebe qual era a deixa? A deixa era aquela imagem. O hábito induzido era o de fumar. E a recompensa implícita era ser bem-sucedido. Então, olhe como esse tripé, essa tríade do hábito, ela é usada contra nós há muito tempo. E se a gente entender isso, a gente pode usá-la a nosso favor. Isso vale também para vários tipos de alimentos que usam esse mesmo processo. Nem vou fazer propaganda de refrigerante, mas tem uma que é clássica e que adora falar sobre alegria e felicidade, enfim.